Sim. Eu tenho uma Telecaster que ela tava desafinando, cara. Eu comprei ela lá nos Estados Unidos e eu levei pro luthier lá e falou assim, cara, vamos botar aí umas tarraxas aí que vai resolver. E resolveu o problema dela. Você sabe que isso já aconteceu. Eu já vi tarraxa sair de instrumento e entrar tarraxa boa, sem trava, que resolveu o problema. É, pode Em ser. geral, às vezes é no carrinho da ponte que não tá bom. Mas assim, com trava, sem trava, a qualidade da estrutura que vai manter a afinação do seu instrumento é extremamente importante. Aí onde é que você vai economizar? Hum. Você pode economizar, em princípio, nos captadores. Qual é a coisa mais fácil de você ter num instrumento? Aquele som que você quer. Às vezes eu vejo comparativos, né? A guitarra de não sei quantos $1.000 e a guitarra de $600, está lá o cara tocando e tem o mesmo timbre. Claro, porque está lá o mesmo captador, das mesmas características, na mesma posição. No mesmo cara. Isso, né? Então, eu economizaria aí, se fosse o caso, pegaria um captador de Alnico 5, pegaria um captador que daria a sonoridade que ele mais ou menos deseja, né? E botaria aí. A gente tem fabricantes de captador aqui no Brasil que tem captadores bem legais a um preço que não é barato, porque há captadores asiáticos que custam menos. Mas, ó, a Malagoli, É. a Custom, né? Tem mais. Sim. Fazer um captador, você tem que saber o que está fazendo, conhecer da matéria, você tem que ter o maquinário e você tem que ter o material, Não, e o né? Malagoli tá fazendo isso há muitos anos já, Pois né? é. Mais de 40, 50 anos, eu acho. Foi ele que me contou umas coisas. Inclusive. Você sabia que o fio Plain Enamel, que é aquele mais escuro, ele era o fio utilizado antes nos transformadores e tal, e o fio foi passando a ser outro, um de cobre mais brilhante e tal. Eu não sei exatamente se é o Formvar, se é outro, que rende mais. Hoje, isso foi o Érico que me contou isso, se eu bem me lembro, você só tem um fabricante de fio Plain Enamel no mundo, que é o que vende para todo mundo, porque ele só vende para fabricante de captador. Por quê? Porque a característica do fio vai dar a característica do campo magnético, vai influenciar no timbre e por aí vai. Então eu economizaria de cara nesses captadores. Aí quando a gente fala, o mais fácil num instrumento na hora de você fazer é o som. O som é moleza. Qualquer instrumento chinês vai ter o sonzão, que é um exemplo, tem uma história engraçada de 2003. Eu tenho o meu baixo que eu tenho há alguns anos, o último baixo que eu tive, que não era o Wood, é um Fender Jazz Bass 78. Ele é um baixo que chama um pouco a atenção, marcação em bloco. No caso do meu, a marcação em bloco é de madrepérola Gold, enfim. E ele tem um som bacana, vintage e tal. E a nossa sala era lá no prédio onde era a Pro Music, em Copacabana. Então eu vivia na Pro Music. Um belo dia eu fui na Pro Music e lá estava um baixo SX com um corpo de hash lindo de morrer, custando, sei lá, R$ 450, R$ 600, uma coisa assim. Aí eu falei, cara, eu vou comprar esse baixo e vou ficar com ele, e depois eu pego esse corpo e vou fazer um baixo para mim com esse corpo, né? Isso tem 20 anos e até hoje eu não fiz o braço. Mas comprei o baixo, subi para minha sala, na minha sala tem lá o meu amplificador, e estou lá eu tocando, falei, nossa, esse baixo tem um timbre, parece o timbre do meu. Aí eu peguei o meu Fender, pluguei, a mesma coisa. Por quê? Os captadores que vinham nessa época, nessa série da SX, eram captadores de Alnico 5 com em torno de 8K. Então, o timbre desse baixo e o timbre do meu Fender 78 era praticamente o mesmo. Aí, botei de novo. O problema desse SX é que o aterramento dele não existia. Eu tinha que botar a mão para parar o... né? Estou eu lá e entram dois garotos para perguntar sobre coisas de instrumento e tal, e papo vai, tá, tá, tá. E eu tô vendo eles me olhando, e eu tocando, tirando um sonzinho, e falava e tal. Aí eu, na crocodilagem, enquanto falava,
despluguei o meu SX, pluguei o meu Fender e comecei a tocar e tal. Aí o garoto que estava conversando comigo estava aqui e o outro que estava aqui do lado falou assim: nossa, agora sim, olha que som, hein? Ah, Aí eu, você achou? Fiz de propósito, eu faço essas coisas, eu sou ah. cruel. Mas você tava ali, era um showroom que você tinha? Ali era um showroom, a gente montava umas coisas e tal. Aí eu falei, você achou mesmo? Então vamos fazer uma coisa? Então a gente chegou num acordo, né? Um ficava do meu lado e o outro ficava de costas para a parede. E aí eu tocava num, tocava no outro, tocava num, tocava no outro, para ele adivinhar quem era. Por quê? O mesmo timbre, a mesma coisa, porque o mesmo captador com as mesmas características na mesma posição, no mesmo instrumento igual de projeto, né? Pô, para que você vai pagar não sei quanto num instrumento assim assado se você pode ter o mesmo som de um instrumento que custa R$ 600? Porque um pouco depois, esse meu SX, a escala começou a descolar, porque o acabamento dele era terrível no braço, porque depois o tensor daquele braço ficou meio barra, meio tijolo. Porque aí vem o lance da qualidade do instrumento, né? Você está comprando um instrumento pela qualidade dele, né? Não é pelo o som. O som tem a ver, mas é som, tocabilidade, você como músico. Agora, se você compra um instrumento barato e ele te satisfaz, é isso que interessa. Essa é a parte mais importante. Te satisfaz? É aquilo que você quer? Então tá ótimo. Dane-se se alguém falou isso, isso não interessa. Mas sabe o que acontece, cara? Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe o que quer. Elas são convencidas pelo que elas vão ouvindo, vão pegando pedaços de histórias, o que pessoas influentes vão falando, e elas vão montando uma percepção dela, que não é necessariamente uma percepção da auditiva. Pô, cara, eu gosto desse som por isso, porque eu já toquei, já vi, a referência é essa. É muito mais um convencimento de história. Isso. A referência sua, ela tem que ser de você tocando no instrumento. Eu vi em algum outro podcast seu alguém falando que você, para comprar um instrumento, você tem que tocar nele. Depende, tá? Se você vai comprar um SX, um instrumento mais barato, que você pega 20 e desses 20, 10 estão mais ou menos, 2 estão melhores, 2 estão piores e tal, então você tem que tocar. Ele é... Mas tanto que você vai investir... O lance de comprar online e mandar entregar. Agora, se você vai comprar uma PRS Private Stock, você pode fechar o olho e comprar, porque não tem essa. Então, eu tenho um leve ponto de divergência contigo em relação a isso. E é a questão de você já tocou num instrumento desse e por isso você está comprando, é uma coisa. Por exemplo, Ah, sim, se não, você não. nunca tocou nesse instrumento, mas ouviu falar que é bom, e você vai Ah, lá, manda entregar, pô, não gostei do braço. na verdade, você tem que ter tocado, tem que conhecer, e É, você está comprando um outro igual aquele, mas sendo uma PRS, você pode ter certeza que ela vai chegar aqui e o mesmo modelo vai ser igual àquele. é, Isso é um dos preceitos do que de qualidade do instrumento, né? Qualidade do instrumento é, entre outros fatores, padrão entre as unidades. Você compra esse, ele é assim, e compra aquele, ele é assim, igualzinho a sim. esse. O que não acontece em determinados instrumentos mais baratos, feitos em série, né? Porque fazer em série com qualidade é difícil e custa dinheiro. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.